Amados irmãos, antes do vídeo, não deixe de conhecer o projeto da primeira cidade luz gratuita do Brasil. Para apoiar e participar deste projeto, acesse www.catarse.me/Cidade Luz Brasil. O link vai estar na descrição deste vídeo e no primeiro comentário fixado. Olá, amados irmãos. Sejam bem-vindos ao canal Carlos Bispo, e vamos direto para as informações. Mais informações foram disponibilizadas para esclarecer uma série de reuniões secretas que aconteceram na atmosfera superior de Júpiter, em meados de julho, envolvendo representantes de diferentes nações que possuem agências espaciais, e da Federação Galáctica de Mundos. Helena Danaan, que primeiro divulgou as notícias das dramáticas reuniões de seu contato extraterrestre, Toran Heredion, forneceu um diagrama, junto com outros comentários explicativos, que ajudam consideravelmente a ter uma ideia melhor das diferentes nações, corporações e organizações que participaram das reuniões, e o processo de seleção da nação, que seria o principal responsável por coordenar a humanidade em assumir a responsabilidade pelo sistema solar. Em artigos anteriores, foram expostas informações recebidas por Helena, de seu contato extraterrestre primário, Toran, uma comandante de nave da Federação Galáctica de Mundos, que escoltou alguns dos delegados da Terra para as reuniões. Conforme explicado em outro momento, essas reuniões são semelhantes em função à Conferência de Alta, realizada durante os estágios finais da Segunda Batalha Mundial. No cenário atual, essas reuniões de diplomacia galáctica discutiram a reestruturação de nosso sistema solar, com a derrota iminente da Frota Negra, Império Draco, Aliança Orion e seus parceiros corporativos, o conglomerado corporativo interplanetário. Após nossa conversa, Helena me enviou um diagrama, explicando a sequência de reuniões que ocorreram acima de Júpiter. O diagrama descreve sucintamente o que aconteceu, junto com seus comentários, para cada estágio das reuniões. Com base na sequência de reuniões, parece que o objetivo principal era um processo de seleção, para determinar qual nação viajante espacial seria a principal responsável pela coordenação de todas as operações espaciais humanas, e pela ligação com a Federação Galáctica. Aqui está como Helena resumiu as reuniões, em suas próprias palavras, com base nas mensagens iniciais de Toran, e o que ela aprendeu. Posteriormente, houve uma série de reuniões, e isso já vinha acontecendo há algum tempo. Cada grupo terráqueo que participava dessas reuniões combinava oficiais militares da Força Espacial e CEOs de corporações progressistas. No início, houve 12 reuniões, ocorrendo como 12 grupos separados. Cada grupo era composto por oficiais de instituições galácticas, auditando representantes de uma nação terrestre específica, nos domínios militar e corporativo do espaço. Simplificando, a Federação Galáctica estava revisando as nações viajantes do espaço da Terra, em termos de suas respectivas capacidades, histórias e potencial de liderança. Em sua mensagem inicial para Helena, Toran disse: na verdade, há 14 países envolvidos em programas espaciais, que estavam representados lá. Em outras palavras, as 12 reuniões envolveram representantes de 14 países, com programas espaciais, com funcionários da Federação Galáctica e outras organizações extraterrestres. Estes são os 12 países que assinaram os Acordos Artemis, que são um conjunto de acordos bilaterais entre a América e outras nações espaciais, que estabelecem as diretrizes de como os signatários devem se comportar e se coordenar em assuntos espaciais. Austrália, Brasil, Canadá, Itália, Japão, Luxemburgo, Nova Zelândia, Emirados Árabes Unidos, Coreia do Sul, Ucrânia, Reino Unido e Estados Unidos. Também, há 6 países que têm programas espaciais nacionais, mas até agora, não assinaram os Acordos Artemis. São eles: China,
França, Alemanha, Índia, Israel e Rússia. Destes, apenas a China e a Rússia não devem assinar os acordos tão cedo, mas isso pode mudar rapidamente, com o resultado das reuniões de Júpiter. Se apenas 14 dessas 18 nações participaram das reuniões de Júpiter, então duas possibilidades vêm à mente, para explicar por que 4 não participaram. Em primeiro lugar, pode-se especular que algumas das nações menores, por exemplo, Luxemburgo e Nova Zelândia, delegaram a nações vizinhas maiores, para representar seus interesses espaciais. Uma segunda possibilidade é que a Agência Espacial Europeia, com sede em Paris, representasse oficialmente os interesses da França, Alemanha, Itália e Luxemburgo. Embora o Reino Unido participe de alguns programas da Agência Espacial Europeia, ele mantém um programa espacial nacional separado, e trabalha em estreita colaboração com o programa da NASA. Por seus de corporações progressivas, Tora muito provavelmente estava se referindo a representantes de empresas, como SpaceX, Blue Origin e Virgin Galactic, em oposição a seus de grandes corporações aeroespaciais mais antigas, como Boeing, Airbus, Lockheed Martin, Northrop Grumman, etc., que trabalhou com o agora desacreditado conglomerado corporativo interplanetário, um importante aliado da frota negra alemã. Seus proeminentes, como Elon Musk, Jeff Bezos e Richard Branson, portanto, quase certamente participaram das reuniões de Júpiter. Isso é apoiado por voos recentes ao espaço, por Bezos e Branson. Branson voou para o limite do espaço, definido pelas autoridades da América, como 50 milhas de altitude, em 11 de julho, em uma nave da Virgin Galactic. Ele foi seguido por Bezos, que voou para o espaço em 20 de julho, em um voo da Blue Origin. Esses dois eventos, de voos espaciais muito públicos, ao que parece, foram disfarces para Branson e Bezos participarem das reuniões de Júpiter. Musk, provavelmente, compareceu às reuniões de Júpiter, usando outro meio de transporte, e uma história de capa. A história de capa apareceu em 23 de julho, quando Musk anunciou que a SpaceX havia recebido um contrato para lançar a missão Europa Clipper da NASA para a Lua de Júpiter, Europa, em outubro de 2024. Isso significa que na mesma época, Branson e Bezos estavam envolvidos em suas viagens para no limite do espaço. Musk estava trabalhando com funcionários da NASA em um anúncio sobre uma futura missão a Júpiter. Uma história plausível de cobertura, para Musk voando secretamente para Júpiter, para participar das reuniões. O que é digno de nota, aqui no anúncio da NASA, da missão Europa Clipper, é seu comportamento recente, de conceder cada vez mais contratos para exploração espacial, a SpaceX ou Blue Origin, em vez de corporações aeroespaciais estabelecidas mais antigas. Esta é uma evidência circunstancial crítica, de que houve uma grande mudança, na forma como o espaço está sendo administrado pelos governos nacionais, e pelas corporações aeroespaciais que eles apoiam, por meio do processo contratual. Helena passou a explicar o que aconteceu, após o conjunto inicial de 12 reuniões. Então, 3 grandes reuniões ocorreram. A primeira das 3 reuniões foi uma reunião dos programas de 6 nações selecionadas. A segunda reunião reuniu um grupo selecionado de 4 pessoas, desse grupo anterior de 6, para decidir quem seria mais capaz de liderar o grupo de 6. O terceiro e último acordo foi entre os representantes galácticos e a nação vencedora, selecionada do grupo anterior de 4. Helena diz que Toran foi proibido de identificar as diferentes nações participantes das reuniões. Pode-se especular que as 6 nações que participaram da primeira, das 3 reuniões finais, eram aquelas com os maiores e mais antigos programas espaciais nacionais em funcionamento. Estão na ordem de seus primeiros lançamentos de satélite: Rússia, 1957, Estados Unidos 1958, França 1962,
Grã-Bretanha 1962, China 1970 e Japão 1970. Deve-se notar que as primeiras 5 nações deste grupo de 6 são todas membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Cada um tem uma longa história de envolvimento profundo nas decisões do Conselho de Segurança relativas a assuntos internacionais. Portanto, não é nenhuma grande surpresa que esse mesmo grupo de nações desempenhe uma função semelhante para regular as atividades humanas em nosso sistema solar. Pode-se ainda especular que os 4 países que participaram da penúltima reunião, da qual a Federação Galáctica escolheria a nação que teria a responsabilidade de coordenar todas as nações da Terra em assuntos espaciais, foram América, Rússia, China e França. Desse grupo, a Federação Galáctica escolheu a América como a nação com maior apoio do grupo total de 14 nações, e os CEOs das empresas espaciais presentes. Helena passou a dar mais detalhes sobre as diferentes organizações galácticas que se reuniram com as 14 delegações da Terra para escolher a equipe de liderança que a Federação Galáctica coordenaria no futuro. Assim, as delegações da Federação Galáctica de Mundos, do Conselho dos 5 e do Conselho de Andrômeda, auditaram separadamente diferentes oficiais da Terra, responsáveis pelas forças espaciais e corporações progressistas, para determinar as zonas de segurança e quem serviria melhor aos interesses coletivos. A Federação Galáctica de Mundos quer apenas trabalhar com uma civilização global, unificada, não com um composto de diferentes forças espaciais rivais, maquinando jogos de poder. Tora disse que há, na verdade, 14 países envolvidos em programas espaciais, mas os 6 principais têm programas que foram reconhecidos pela Federação Galáctica de Mundos como os mais progressivos e duráveis, e adequados para unir forças com eles. Os outros 8 restantes participaram de acordos comerciais que beneficiam muitos. Tora também estava falando sobre uma coalizão horizontal desses 6 primeiros, surgindo como um departamento espacial unificado, sob a liderança da América. O que torna o cenário descrito por Helena e Tora verossímil é que ele é consistente com o que se sabe sobre os acordos de Artemis, que estão crescendo em popularidade entre as nações viajantes espaciais. Essa crescente aliança espacial é organizada em torno da América em seu núcleo. Em contraste, uma tentativa da Rússia e da China de promover uma coalizão espacial internacional rival, por meio de sua iniciativa conjunta, da Estação de Pesquisa Lunar Internacional, não obteve apoio. Portanto, é muito compreensível porque a Federação Galáctica e organizações galácticas afiliadas, Conselho de Andrômeda e Conselho dos 5, escolheriam os Estados Unidos como a nação de referência para a colaboração futura entre a Federação e o resto da humanidade. Finalmente, Helena desenhou um gráfico do que Thorin viu, partindo após o penúltimo encontro. 13 espaçonaves foram vistas, carregando os delegados das nações não escolhidas para liderar a Terra, em coordenação futura com a Federação Galáctica. Helena diz que 2 das embarcações transportaram as delegações russa e chinesa, insatisfeitas com o resultado. A terceira embarcação, de acordo com Helena e minhas especulações, transportava a delegação francesa. A nave em forma de charuto provavelmente pertencia ao Programa Espacial Solar Warden, da Marinha dos Estados Unidos. Em conclusão, há evidências circunstanciais significativas de que as reuniões de Júpiter aconteceram em meados de julho, envolvendo 14 nações e CEOs de empresas aeroespaciais relativamente novas. Em primeiro lugar, o número de nações presentes, 14, é próximo ao número de nações viajantes espaciais conhecidas, 18. Em segundo lugar, os voos para a borda do espaço, de Richard Branson e Jeff Bezos, eram muito provavelmente histórias para encobertar a participação presencial nas reuniões de Júpiter. Terceiro, o anúncio de Musk, da escolha da SpaceX, para lançar a missão 2024 Europa Clipper,
mostra que Júpiter estava muito em sua mente, durante as reuniões. Finalmente, a crescente aceitação dos acordos de Artemis, pelas principais nações viajantes espaciais, com exceção da China e da Rússia, torna muito plausível que a Federação Galáctica tenha escolhido a América como a nação de referência para futuras comunicações e coordenação no espaço profundo. Fonte: Michael e Sala, ph.d. Se gostou do vídeo, deixe seu like. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Vitória da Luz.